e qualquer dúvida. Porque esse levantamento estatístico é uma coisa que eu já trabalhei em outras campanhas eleitorais, né? Ótimo. Então eu tenho alguma expertise nisso. E aí Excel também eu domino, mas acho que a gente tem tempo para trabalhar. O Excel é importante também para gerar gráfico e até para trabalhar algumas coisas com ele. Para tabular os dados, né? Para a gente poder ter essa... para a gente poder montar a estratégia mais adequada, né? Exatamente. Então, esse mapeamento é importante. Eu acho que entender, né, o perfil do eleitorado, fazer esses formulários, como você mencionou, a gente vai conseguir tirar um extrato qualitativo e quantitativo do eleitorado para a gente poder montar a plataforma de campanha em função disso, né? Isso. Então, essa é a primeira... Tiago, pode falar. Não, só para concluir, também saber com quais elementos da própria sociedade a gente tem que fazer a articulação, a aproximação, para chegar nos territórios onde o Remon não é tão conhecido, né? Também. Isso também é importante. Né? Mas como a gente parte do cadastro, a gente vai saber primeiro o que é mais conhecido. Mas aí é que entra a segunda parte. Que essa parte, como vocês estão vendo aqui, eu tenho um certo domínio, né? O programa estatístico eu já trabalho há 30 anos com ele, né? E o geoprocessamento, eu não sei tudo sobre os dois programas, tem coisas que eu não sei, tem análise estatística ali que eu desconheço, até porque eu não precisei usar, eu vou aprendendo na medida que eu preciso usar. Talvez tenham coisas úteis que eu ainda não saiba. Mas se eu ler um texto que me aponte isso, eu posso ir nessa direção. Mas análise fatorial, análise de cluster, regressão, são coisas que a gente pode fazer. Mas o mais importante é que vocês dominem minimamente esses dois programas. Isso a gente vai fazer em conjunto. Tá? E aí a gente vai ter que ter uma regularidade de encontros. Então, são dois programas gratuitos, eu vou passar o link para vocês, eu acho legal a gente sair daqui e formar um grupo, né? De WhatsApp, porque é por ali que a gente vai conversar enquanto a gente não se reúne. Claro. E vão surgindo as dúvidas, é uma forma de aprendizado. Tá? E, professor, eu acho que a gente poderia também criar uma pasta no Google Drive para ir colocando o conteúdo lá, abastecendo com as informações que a gente pode trabalhar também remotamente. Né? Textos, qualquer coisa que a gente acha interessante. É uma boa ideia. Que a gente for fazendo, a gente vai colocando lá e aí disponibiliza para o restante do gabinete, à medida que as coisas forem, né, sendo publicadas, sendo sintetizadas. Né? A gente tem mais familiaridade com os programas, aí o resultado, o produto que a gente começar a levantar de dados, né, Isso. já estiverem quantificados e tudo mais, aí a gente disponibiliza depois, usa o Drive para abastecer com material, com links, né, porque aí é uma ferramenta colaborativa, né, acho que facilita também para todo mundo. Né? Legal. Bom, então isso aqui tem um aprendizado aqui que tem que ser feito, né? O QuantoGIS, a gente chama de QGIS, ele tem várias versões, é um programa aberto. Essa coisa de colocar o mapa do Google aqui, direto, que você faz por aqui, ó, até você faz por aqui. Ó. Olha, o primeiro que eu fui foi o da NASA. Eu falei, porra, tem o da NASA, eu vou no da NASA, né? Que é vou no do Império, né? Abri, não aconteceu nada. Vai ver que ele só tem lá... ele tem todo mundo, evidentemente, mas ele só disponibiliza os Estados Unidos, imagino. Eles são autocentrados, né? Mas o Google foi o que a gente tem, aí a gente tem as rodovias, o satélite, que é esse, tem a das ruas, né? que é esse aqui, ó, que eu já vou colocar aqui, eu vou tirar o satélite, eu vou colocar... Esses coloridos aqui são os votos da Benedita, tá? Da última eleição. Está tudo misturado. Eu
vocês vão ver que, às vezes, eu sou meio desorganizado. Então, aqui ó, já tenho as vias, tá vendo? Dá um zoom aqui. Ó. O problema é que se eu voltar, ele pega o mundo, ele parte do mundo e vai até a localidade. Por isso que eu acho que ele não é substituível pelos programas que eu vou mostrar para vocês. Então, isso é a primeira parte, tá? Da proposta. A segunda parte é a rede. Tá? Nós vamos monitorar o Twitter, principalmente, porque é uma plataforma de comunicação dos candidatos, tá? E vamos monitorar a audiência. Eu tenho 2 programas que eu já usei no passado. Um eu cheguei a dominar, deixa eu ver se eu acho aqui. Esse aqui, ó, é o Netleak, alguma coisa assim. Netleak, né? E aí eu fiz, inclusive, eu fiz isso no momento, a minha experiência foi naquele momento que o Nelson Teixe saiu do governo, que ele pediu demissão, foi no dia seguinte. Eu já tinha um conhecimento e tal, e aí eu fiz essa aqui é a nuvem de palavras relacionadas ao pessoal da rede do Nelson Teixe, né? Então, aqui eu coloquei as mais frequentes: melhor, Brasil, gestão, vida, Bolsonaro, brasileiros, economia, desafio, manhã, agradeceu, agradecimento. Então, isso já te dá uma dimensão simbólica, a nuvem de palavras já te dá uma dimensão simbólica. Se eu colocasse o de Bolsonaro, eu não fiz o do Bolsonaro, mas se eu colocasse o do Bolsonaro, você ia ter 2 nuvens de palavras diferentes, com certeza, né? Porque eles estavam antagonizando naquele momento. É interessante que não aparece aqui a palavra traidor, né? não aparece coisas... É porque isso está do outro lado, né? Isso aqui é a evolução de cada um desses termos ao longo do tempo, né? Não fica muito nítido, eu nem gosto muito disso aqui, dá um ar de sofisticação, mas deixa eu ver aqui uma palavra... Nelson, né? Então, você vê se isso aqui ela vai crescendo ou não. Aqui ó, aparece que é o nome dele, né? É uma parte do nome dele. Você vê que isso aqui aumenta, né? Esse aqui, que é o sobrenome, né? Virou uma coisa dentro da internet, né? Do Twitter, aliás, muito forte. Esse segundo mapa, esse primeiro mapa aqui, mostra a onda de calor, onde as coisas acontecem. Eu vou fazer isso em relação à eleição presidencial. O meu único envolvimento no Rio de Janeiro vai ser com o Raimonde. Ouviu ali? Uhum. Eu não vou me envolver com mais nada no Rio de Janeiro. Embora eu sei que lá no final da campanha, quando a coisa complicar, que é que eu acho que vai acontecer, né, eles vão me procurar, que é sempre assim, né? Se o Freixo estiver lá na frente, esquece, né? Mas se lá para agosto tiver dificuldade, aí eu recebo um telefonema de algum deles e dos capos, né? Como é que se diz? Como se fala? Capa preta. Isso, e aí eles tentam reverter a situação negativa. No caso da Benedita, a gente começou a fazer um trabalho em agosto, eu acho que ela já tinha um eixo correto, que foi o de pegar uma parte do eleitorado. Não foi, a vitória dela não foi de ganhar a eleição, foi ressuscitar o PT, porque a Márcia Tiburi deixou o PT no zero. Então, saímos do 0 para 13%. Não é uma coisa que se despreze, não. E tem algumas características dela que parecem até com o Raymond, né? Ela, por exemplo, ela não ataca ninguém. É uma coisa que teve um momento ali com a Marta, que ela emparelhou com a Marta, e tinha umas coisas da Marta ali cabeludas, né?
E ela falou isso, ela deu ordem, né, na campanha. Eu não ataco ninguém, então minha campanha não vai ter isso, né? E foi acertado, ao meu ver, e eu gosto muito dessa ideia, né, de fazer a defesa, né? Na campanha presidencial, infelizmente, isso não vai ser possível, né? Claro. Mas nesse caso, essa estratégia foi possível. Então, ele faz esses mapas. Eu não sei se ele desce, porque, como essa é uma questão nacional, se ele desce porque aqui é o Nelson Teixeira, ele é de São Paulo, um cara de São Paulo, por isso que a onda de calor dele está mais forte aqui. Se pegasse o Bolsonaro, já seria uma onda diferente. Tá? E aqui o cluster, né? Então é isso que eu quero fazer a partir do momento em que o Raymond, durante a campanha, começar a colocar o seu material na rede, seja no Twitter, seja no Facebook, seja no Instagram, fazer isso aqui, tá certo? Ver quem são o que a gente pode ver a partir disso aqui, e não é através desse programa. A gente pode ver as pessoas, e aí a gente tem os influentes, né? O pessoal do youtuber, jornalista, veículos de comunicação, né? Então, aqui, por exemplo, ó, você vê que tem um polo aqui, que tem uma ligação, você tem duas coisas aqui, os pontos e as ligações. E os nós, né? Onde os pontos se ligam com as linhas. Então, os pontos significam uma pessoa, uma entidade, um veículo de comunicação. Então, aqui, no caso do Nelson Tite, você vê que tem um cluster aqui, tá? Aí teria que ver que cluster é esse. Eu até cheguei a ver na época, mas eu resolvi colocar só essa imagem para mostrar que tem 3 clusters. Esse aqui é que você vê uma certa dispersão, né? E até a divisão em 2 clusters. Eles não pensam exatamente a mesma coisa sobre o Nelson Tite, né? Eles pensam de uma forma diferente. Você tem algumas ligações, aqui você tem uma única ligação, ou duas, né? Entre esse cluster e o cluster do Bolsonaro, que é esse outro aqui que está oposto. Então, tem um setor intermediário aqui que se comunica, tá? Através de Twitter e retweeter, principalmente retweeter, né? Porque se o cara tuita, vai numa direção, ainda tem isso, tem a direção, tem a seta, a direção que a coisa vai. Isso começa com análise de grafos, né? De comunicação através de grafos. Então, se eu me comunico com a Lípio, vai uma seta minha para o Lípio. Se o Lípio transmite a minha informação para o Gabriel, vai uma seta do Rodrigo em relação ao Gabriel. Se o Gabriel responde ao Rodrigo, fica uma seta ficam 2 setas ali, porque eles se comunicaram. Essa é a lógica. Mas diga. Não, é só para reforçar isso, é por isso que eles chamam, né, de fio, né, as comunicações no Twitter, porque começa com um tweet, a pessoa responde, retuita, então é uma ideia rizomática, né? Exatamente. E você define o número de retuitas que você quer. Se a pessoa só retuita 2 vezes, talvez não seja necessário ter o desenho dessa rede. Isso é uma coisa que eu ainda não sei qual é o corte, mas a gente vai saber, tá? Então, a gente vê, outra coisa que a gente nota aqui é que o pessoal em torno do Bolsonaro, olha o núcleo duro do Bolsonaro, olha os 20% do Bolsonaro onde é que estão. Eles estão aqui e talvez o Twitter do Bolsonaro esteja no meio, né? E eles são fortemente agregados, ao contrário aqui do Nelson Tite. Outra coisa que duas coisas principais que você repara aqui. Uma dispersão, aliás, 3, uma dispersão, né, desse lado,
e uma fragmentação, são 2 clusters, né? E do outro lado você vê uma unidade, né? E você vê uma oposição, não é uma coisa misturada, não é uma coisa que tem indeciso entre os dois, né? Por que é importante saber disso? Pergunto a vocês. Bem, eu acho que assim, a gente tem que entender isso para saber aonde que vai concentrar as estratégias ligadas às mídias, por exemplo, né? Tá, o que o Nelson Teich teria que fazer, além de... Se ele fosse um político, né? Que ele saiu e desapareceu. Mas se ele fosse um político profissional. Fazer com que os multiplicadores alcancem mais gente e saia da sua própria bolha, que também é uma questão que limita, por exemplo, no caso do Bolsonaro, essa base dos 20%. Mas antes... Tá certo. Mas antes disso, não seria melhor investigar isso aqui para transformar numa coisa só? Sim, claro. Seria a primeira coisa que eu faria. Sim. Então, vamos pensar no Raymond. Se tem um grupo que acha que um tema é muito relevante, tem outro que acha que é o outro tema. Sim. Né? A gente vai ter que ver o perfil de um e de outro e falar 2 coisas, claro. Tentar fazer o que você falou. Eu acho que em relação a isso é perceber se os temas eles dialogam entre si, se não dialogam, como que a gente consegue acessar cada um deles. Isso vai se dar pelos segmentos, porque aqui, como eu falei, você identifica quais são os meios de comunicação, os influenciadores, as celebridades, né? Vai que a Xuxa fala uma coisa durante a campanha. A gente monitora isso todo dia. Claro. A gente pode monitorar isso em tempo real. Tá? Isso é feito há 10 anos. Sim. Eu acho que é importante porque a gente consegue associar... Nós é que estamos... Né? Eu, como já sou uma pessoa mais idosa, eu não ligava muito para isso. Eu via que a FGV fazia, entendia o que era, mas nunca me dispôs nem a programar, porque eu já fui programador antes, então não me dispus a aprender R, nem fazer isso aqui, mas eu vi que isso aí não tem jeito, é necessário. Eu quero ganhar a eleição de 18, principalmente a nacional, né? Então eu vou querer ajudar fazendo isso também. Então aqui a gente vai ter os segmentos e vai ter o mapa. E eu quero que esse mapa, que a gente ache uma forma desses programas, de colocar esse mapa o mais detalhado possível no caso do Raymond. Né? E no caso do Lula, se for possível também. Né? Então, esse programa se chama NetLeak. É um programa que também é gratuito até certo ponto. Ele é gratuito para estudante, você pode baixar 1000 retweets, né? No caso acadêmico, que é o meu caso, 10.000, e no caso pago, que não é uma coisa muito cara, não, acho que é R$1.000 por ano, uma coisa... Se eu resolver usar esse programa, se for suficiente, eu vou pagar os R$1.000. Tá? Então, esse aqui é um que eu vou mostrar para vocês, e a gente, de certa forma, vai aprender junto, porque eu só tive essa experiência, eu só fiz isso uma vez. Fiz um para o Raymond também, mas deu muito pouca coisa. Nesse momento que a gente... Aí eu achei que a pena nem porque tinha tão pouca informação, né? Então, isso é uma coisa. A outra coisa que eu quero mostrar para vocês, vou ver se está aqui, é esse aqui, mas tem uma outra coisa antes. Não está aberto, então vou ter que abrir, vou abrir aqui. Que não sei se vocês conhecem, o Google, tem o Google Maps, que não usei, quer dizer, já usei,
até naquele gráfico junto com quantos dias, que é o Google Trends. Vocês conhecem isso? Eu não conheço, não. Não? Não. Ninguém ouviu falar nisso aí? Não, ouvi falar, sim, mas ele acompanha o monitoramento do tráfego na internet de um determinado De uma site? determinada forma. Tem uma coisa que os sacanas não fizeram, que é tirar a contagem das palavras. Se você bota uma palavra, um texto, lá no início, não sei se vocês lembram, tantas menções, tantas páginas, você até controlava. Eles tiraram isso e botaram no programa pago. Mas aqui, eu estou entrando, e aí você tem que ter uma conta. Cadê ele? Eu tenho que entrar pela conta certa. Espera aí. Acho que é essa aqui. Não, ou pelo Chrome. Eu me enrolei. O Gabriel sabe disso, porque nós estamos fazendo uma pesquisa lá e eu me enrolei porque eu tentei sincronizar as contas que eu tenho e acabou dando ruim. Então, tem conta com uma senha, tem conta com outra. Eu estou começando a ajeitar isso. Está aqui ele, ó, Google Trends. Ele não vai pedir nada, não vai pedir senha, não vai pedir nada. Tá? E aí ele diz o que ele faz e dá um exemplo aqui. Ele compara o Taylor Swift, que eu não tenho a menor ideia de quem seja. É uma cantora. É uma cantora, Kardashian. Tá, com a Kim Kardashian. Não sei se isso faz sentido, deve fazer, né? Kardashian é uma celebridade da moda. Da família, né? Da família. Né? Tem um reality show. Tem várias. Eu nunca sei qual é quem, mas essa pelo menos eu conheço. Com um cantor, eu acho que é isso. Então, aqui no azul é onde a Kim Kardashian predomina. Né? Califórnia, etc. Desse outro lado aqui é onde a Taylor predomina. Só isso. Eu acho que ela faz um som mais country, assim, tal. De repente, no interior dos Estados Unidos tem mais apelo, e a Kardashian ela é muito ligada a essa coisa da moda, e, enfim, sites de fofoca e tal. Aqui é a Copa do Mundo, o interesse da Copa do Mundo no mundo. Tá? Então, quanto mais escuro, mais, né, é o interesse. E, finalmente, você tem o futebol americano. É só isso? Não. Ele mostra aqui as Olimpíadas de Tóquio e tem isso aqui também. Ó. No Dia Internacional da Mulher, no mesmo ano, Mãe Cansada, não sei que porra é essa, não. Mas você vê que chega um momento que esse termo aqui aumenta. Né? Na vacina, olha só, o interesse desde 2004, em todo o mundo. Então, você tem um interesse aqui, talvez pelo ebola, não sei, mas aqui tem um picozinho. Mas olha o que acontece aqui atualmente. Com uma vacina ela cresce num momento muito curto, né? E começa a decrescer atualmente. Tá? Talvez porque o número de casos e de mortes tenha diminuído. Isso é online. E aqui você ainda tem as tendências recentes. Aí você vê que esse cara aqui falou alguma coisa, tem alguma coisa a ver com isso. Tá? Aí você vai lá onde ele falou alguma coisa. Valecano é um jogo, né? Aí vai. Campeonato espanhol. Aí você vai vendo por cais, né? Ou seja,
500K é o que mais bomba, né? 2Ms, nem sei o que é. Deve ser mais ainda. É número 1, Não, né? Aí tem Mulher Gato. M de milhão, provavelmente. E isso aqui é o quê? 200 mil? Não sei. Porque ele faz umas coisas esquisitas. Aqui no mapa, ele coloca um índice de 0 a 100. Ele não dá um número absoluto. É outra sacanagem que ele faz. Ele dá um índice. Né? Ele dá um índice. Então, vamos ver aqui, ó. Eu vou colocar o nome do Raymond. Raymond, tá? E aqui eu tenho algumas opções. Deixa eu ver o que ele vai desenhar aqui. Eu mexi com isso algumas vezes só. Tá? Ele vai desenhar um mapa aqui. Brasil, os 12 meses, todas. Aliás, não é Raymond, não, é vereador. Porque acho que tem um outro Raymond aí. Vou colocar. Não, apareceu. Aqui. Aqui é ele mesmo. Então, aqui em novembro de 20, obviamente, né, ele foi crescendo até novembro de 20, por conta das eleições. Tá certo? Em fevereiro, no dia 14 de fevereiro, aconteceu alguma coisa. Tá? De 14 a 20, aliás, é na semana. Aqui aconteceu outra, em junho, de 30 de maio, e aí você vai vendo que tem alguns pequenos picos aqui. Tá? Aí você pode fazer que nem aquele outro. Você pode comparar. Quem vocês querem comparar com Raymond? Como deputado, candidato a deputado federal, o Alípio, o estadual. Adi Damus, federal. Federal. Vamos botar o Lindbergh. Tá? Então, olha só, ele bota uma escala que é de 0 a 100. E aqui uma média. Tá? Então, essa é a média do Lindbergh, 11. Essa é a média do Raymond. Quer dizer, o Lindbergh tem uma média 5 vezes maior que o Raymond. Essa é a distância média. Isso é uma informação muito interessante. E ele faz isso assim, ó, desse jeito, na hora. Tem mais algumas coisas que você pode botar outro aqui, mas se você botar muita coisa... Vamos comparar, só por curiosidade, com o Adi Damus. Como é que se escreve? É assim? É isso. W-A-D-I-H. W-A-D-I-H. H. Damus. Tem que botar o não sobrenome. Não vou botar isso aqui, porque não é o nome que ele usou. Eu vou botar só Damus. Certo? Uhum. Vamos ver. Se der alguma coisa errada, a gente troca. É uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. Tá? Dá um Enter. Ele é o amarelo. Ele é o amarelo. Então, aqui, ó, ele tem 1%. Tá certo? Mas também, se você tirar o Lindbergh, você vai ter uma comparação mais direta entre os dois. Eu preferia. Vamos só por curiosidade, só para a gente ver.
Não me pede muita coisa, não, porque isso aqui eu tô, ó, vou remover. Eu removi errado, né? Não, removeu certo. Removi certo? Removeu certo. Mas não, removi errado. Eu tenho que botar aqui o Raymond. Aí sim. Tá. Não foi ainda, professor. Não foi. Eu tinha que excluir, acho que primeiro. Tem que excluir e adicionar de novo, pelo visto. Excluir. Tá? E aqui sim eu coloco o Raymond. Aí, né? Fica de 7 para 4. A gente não tem ideia do valor absoluto disso, mas significa isso eu tenho que ver direitinho, ler direitinho. Isso é nas redes. É no Google, né? Não, isso é no Twitter. Só estou falando aqui de Twitter. Tá? Ele não faz as outras redes, não? Faz. Eu achei que ele pegava do buscador Ele Google. pega o período, ele define o período também. Então, aqui eu estou falando dos últimos 12 meses. Tem por hora, tá vendo? Uhum. Ou você pode definir o período. Tem uma parte aqui que você define o período. Não estou vendo aqui, mas existe... Isso é o quê? O buscador Google? Eu acho que isso é o endereço do... Ele pega o resultado do buscador Google. Eu acho que é isso, sim. Eu acho que não é o Twitter, não. Isso são as ocorrências quando ele joga na ferramenta de busca. Como o Google é a ferramenta de busca usada, então vai dar os resultados provavelmente do Google. Até melhor. Sim. É até melhor. Que as pessoas pensam em consultar quando jogam na internet é no Google. Quando a pessoa abre o Google Chrome, ela já joga É até melhor. É até melhor. É a mais rápida. Eu acho que a gente deve olhar separado também. Tá? Aqui eu não sei se ele permite, acho que não. Eu acho que é isso que vocês estão falando mesmo, é na rede como um todo. Tá? Não é na rede como um todo, é no buscador do Google, porque o buscador do Google não é a rede toda, né? Vamos combinar. Né? Sim. Então, isso aqui é nos 12 meses, dá uma comparação. Isso pode ser por hora. Tá aqui nas últimas horas, se teve alguma menção. Não teve menção nenhum dos dois. É daqui que a gente vai começar. Certo? E aí a gente pode estabelecer metas. Vou voltar lá. Você consegue pegar para o região, professor? Acho que está para o Brasil todo. Espera aí. Aí nós vamos ter o problema. Vou colocar aqui 5 anos, tá? Talvez. O que você perguntou está logo ali, ó. Olha aqui. Em 18, deve ser. Isso foi o tamanho dele na rede e o nosso tamanho na rede. Hã? Esse era o nosso tamanho na rede em 18. Não, ao contrário. Era o tamanho do Vadir Damos, talvez não pela candidatura. Atenção. Talvez pelo julgamento do Lula. Sim. Alguma declaração que ele fez. Tá certo? Porque olha aqui no final. Aqui no final, você observa que o vermelho está mais... Estou falando aqui de janeiro. É uma data muito grande, tá certo? Mas mesmo aqui, ó, os percentuais de distância é 2 e 1. Isso aqui influi muito. Aqui aconteceu alguma coisa, que o Raymond também sobe aqui. Então, a cronologia ela é fundamental. E a cronologia se dá pelo Google também. Tá?
O Gabriel, acho que foi o Gabriel que perguntou sobre o mapa. O mapa aqui, aonde o Damos ele aparece mais, tá? E aí ele vai, ele abaixa, ele não para aqui não, ele vai mostrar 14 estados, tá? Aqui, já é mais dividido, mas ele mostra aqui esse gráfico aqui, tá vendo? Tem os relacionados ali Minas embaixo. Gerais, isso aqui deve ser Rio de Janeiro. Tem dúvida, né? É onde você tem um percentual aí que ele não, esse mapa é ruim. Esse mapa não serve para gente, né? A não ser que eu mude a intensidade representando. Aí eu vou ter que olhar aqui, estudar, ver como é que eu posso fazer isso. Não vou fazer isso agora também, tá? Mas é possível. E a outra coisa que eu não sei é se, por exemplo, eu pegar 2 candidatos que disputem a eleição estadual, até que nível ele vai me abrir? Se ele vai me abrir por município, se ele vai me abrir dentro do município. Porque se ele fizer isso, eu resolvo um monte de coisa a partir disso aqui, que é simples e grátis, por enquanto. Certo? Uma outra coisa também é que ele baixa a base de dados, vou baixar aqui, só aqui, ele baixou aqui, em CSV. Então, se ele não detalhar o mapa, eu vou jogar isso para o QuantoGIS e o QuantoGIS vai me detalhar. Né? Ali embaixo tinha as palavras. Não sei se vai fazer isso não. Na verdade, eu não sei. Depende até que nível ele vai. Diga. Não, abaixa um pouquinho. Porque ali embaixo tinha as palavras-chave que estavam sendo buscadas. Ah, tá. Embaixo do lado direito, aqui, né? Esse aqui é a comparação dos dois, tá? Esse aqui é a comparação dos dois. Esse aqui é o Damos, onde ele é mais forte. Pesquisaram junto com a palavra STF. STF. Foi essa busca que fizeram. É isso aí. Então você já sabe. É a questão do julgamento do Lula mesmo, porque é um tema de alcance nacional, alcance e relevância aí nacional. você pode procurar aqui no Google o que aconteceu. Fala em fechar o STF. Quem diria, né? Quem diria? Quem diria? Será que ele estava no 7 de setembro? Será que ele estava no 7 de setembro? Paulo Pimenta, e aí vai. E aqui é o Raymond, que faz sentido também, né? Porque Minas Gerais é a terra dele, o Rio é onde ele está, São Paulo, ele deve pegar um pouco de São Paulo, Rio Grande do Sul, eu não sei o que é. Mas também tem os links aqui. Ele deu um breakout aqui que eu não sei o que é. E você pode baixar também, por estado, o percentual, né? Essa escala de 0 a 100. Não mostrou nada. Isso aí é interessante, porque quando você vai ver as pesquisas, a palavra-chave que associam o Raymond é sempre a de candidato e coisa. Então, pesquisa direta no nome dele. Quando você tem alguma coisa, por exemplo, corno, deve ter sido uma palavra que explodiu em alguns dias. Tá certo? Hoje você pega lá a convenção lá do G20. Vamos colocar. Vou tirar isso aqui. Isso é muito legal. Apesar de ser do Google. Não, mas o Google tem coisas legais. O problema é que eles são uma corporação que querem dominar tudo. G20. Eu não sei como é que eu coloco
Se assim. Aqui eu teria que colocar o mundo, né? Isso aqui está de novembro até agora. De 2016 a 2021. 5 anos o intervalo. Os últimos 5 anos. Hã? Era nos últimos 5 anos. Eu tenho que mudar aqui a data. Vou botar nos últimos 7 dias, né? Olha aí. Já está começando a... Ó, agora teve um momento aqui que... Né? E aqui ele já começa a descer o interesse do G20. Já vai mudar o tema. A estratégia do Bolsonaro é essa. Ele influencia na rede, porque o método dele é diferente do Goebbels, que ficava repetindo uma mentira o tempo todo. Ele não repete mentiras, ele inventa mentiras a cada dia. Então, a última... Para gerar alcance, reações das pessoas na internet. Das coisas mais absurdas. Manter o núcleo dele unido e sempre chamar atenção. São os dois objetivos dessa estratégia. Né? É você estimular reações positivas ou negativas. Exatamente, estimular a reação. Então, quando ele fala que o Lula, como falou hoje, que o Lula tem envolvimento com narcotráfico na Colômbia... Farc, não sei o quê, quando ele fala esse negócio dos absorventes, ele está jogando coisas que vão gerar reações... E depois para. Isso. Ele joga isso toda quinta-feira e para. Ele tem uma live de quinta-feira onde ele joga as bombas, quando não joga no cercadinho. Sim. E depois muda de assunto. Urna eletrônica não é mais assunto. Não é mais assunto. Deixou de ser, acabou. Morais, não é mais assunto. Né? Ele procura sempre um tema para tentar para ver se tem aderência, depois ele vai e procura um outro para continuar gerando essa retroalimentação, né, da base dele e continuar em evidência, né? Isso. Que era o que o Trump fazia também lá nos Estados Unidos, né? Uhum. Exatamente. A estratégia do Bolsonaro é colada no Trump. Colada, tanto do ponto de vista... o mesmo papa deles lá, o Steve Bannon, né? A mesma... e um grupo, não é só o Steve Bannon, não. Na verdade, tem um outro cara, tem um filme que eu acho que é indispensável, chamado Driblando a Democracia. É um filme que tem no YouTube. É bom porque assim, tem alguns autores que já trabalham isso. Eu li recentemente aquele italiano, né, o Salvini, Engenheiros do Caos. Né, Foi o primeiro livro que mostrou esse tipo de procedimento, mas ali ainda era um ensaio. Sim. A primeira experiência, mas ali já tem os elementos, porque o cara era um comediante. Compara a Itália, compara a Turquia, né, a Hungria, faz como funciona. Agora, na Inglaterra é que a coisa começa. Mas mesmo na Inglaterra, que era um sim ou não, né? E tinham questões tem questões como, por exemplo, desemprego, migrante, né? A xenofobia. Você tinha temas bem... Os temas eram os mesmos. Na campanha do Trump, não. E no governo dele também não. Ele vai mudando os temas. Né? Principalmente no governo. Sim. Principalmente no governo. Então, ele assim... começa a falar de integração, começa a falar de temas mais ligados aos Estados Unidos, né? Que é o que mantém para eles, né? O interesse deles é muito autocentrado. Então, ele vai falar de temas ligados ao americano médio, branco e tudo mais. Aí ele foi eleito jogando para as minorias, né? Depois ele dá essa guinada.
Qual é o problema do Marcelo ser contra os homossexuais? Isso é liberdade de expressão, não é crime. Eu falo o que eu penso, né? Aí as pessoas compram esse discurso, né? Ele fala as verdades que ninguém ele tá falando de crime invertendo e dizendo que é liberdade. Sim, sim. Ele inverte as coisas. Liberdade de expressão e não discurso de ódio, não apologia ao nazismo, ao fascismo, né? Ele inverte. Eles fazem, né? Ele inverte. É uma inversão e é uma mudança. Se ele deixa o tema render, ele se fode. Uhum. Se ele deixa, por exemplo, a coisa da vacina provocar AIDS, ele se fudeu, se isso dura. Foi o que a CPI fez. A CPI foi uma porrada. Não sei a repercussão qual vai ser, mas foi uma porrada. Porque era o mesmo tema, o mesmo dia, e se descobriu coisas ali, né? Provas, inclusive, pessoas falando e confessando, né? Bom, então aqui é o interesse do G20 no mundo. Cuba, olha só, Azerbaijão, Turquia, Bangladesh, Espanha. Interessante, a Itália não aparece aí os estados italianos estão. Lituânia, Bulgária, Etiópia, Singapura, Índia, né? Índia, e por aí vai. Estranho isso aqui. Mas é o que o Google está dizendo aí. A foto, né? A primeira coisa aqui, a foto, é uma coisa a ser explorada pelos humoristas, É a primeira coisa que aparece aqui, né? É a foto lá que não tem o Bolsonaro, né? O professor estava dando uma olhada. Já virou meme, né? Tá. Vamos ver se ele mostra a foto aqui. Acho que ele vai mostrar. Tá meio lento. Não mostrou a foto. Não mostrou. Mas você pode interagir com John Biden, aí vai. Bom, eu vou sair, tá? Que eu vi um link onde eles explicam outras possibilidades E tem uma outra coisa também que é importante, os comandos booleanos do Google. Você pode... acho que não é aqui, acho que eu já estou confundindo. É no outro programa, nesse penúltimo programa que eu vou mostrar a vocês. Aliás, penúltimo não, o Netlink, eu sempre confundo, ele faz isso. Você pode procurar só Bolsonaro, ou você pode procurar Bolsonaro e Moro, ou Bolsonaro ou Moro. Então, é diferente. Né? Então, ele tem lógicas. Retire a palavra mito. Então, você mexe com algumas coisas de programação, que não são muitas, mas podem ser muito úteis, de programação booleana. Eu botei todas elas no Word, isso eu posso passar para vocês. Tá? Vou mostrar um outro programa para vocês. Vamos ver se ele não está aqui, porque eu já descacetei isso aqui tudo. Isso aqui está no... Que é o Data Wrapper. Esse programa foi o melhor que eu achei, tá? Só que ele tem um problema. Ele é de graça e é pago. E a minha desconfiança é que ele não vai ser sempre de graça. Tá? E ele é um programa caro. Tá? Então, o que você pode fazer?
ele mostra alguns exemplos. Então, vou voltar. Ó, o tipo de gráfico que ele faz. Não sei o que é isso. Venda de cigarros por dia, por adulto. Olha os Estados Unidos, como é que é. Né? Por dia. Como é que ele chegou a isso? Ele, lembra que eu falei lá no Google Trends que você pode exportar aquele resultado para o CSV? Você baixa aqui de uma forma muito simples. Eu vou tentar mostrar para vocês. Eu não vou baixar nenhum Aqui tem outros exemplos. Ó. Ele tem um monte de exemplo. Você pode partir do exemplo para construir o seu mapa ou gráfico. Aí são os que o New York Times usa. Os caras não são fracos, não. Tá? Olha esse tipo de gráfico, por exemplo, que tem mapa e, ao mesmo tempo, ele coloca aqui significados. Isso aqui é uma cidade, é São Francisco, é o tamanho dela. Né? E ele vai e indica Oakland, né? Quer dizer, ele cita a cidade. Aqui eu já não sei o que é, acho que tem que abrir aqui, vamos ver se ele abre. Enfim, aí ele tem esses gráficos aqui também, que não são espaciais, mas... deixa eu ver o que diz. Países europeus que tem menor votação, será que é isso? Sim. Menor votação menor e maior, né? Lowest menor e maior, menor e maior. É isso. Vermelho são as menores e o verde as maiores. Isso aí. E aqui, ó, ele dá o tipo de gráfico que ele faz, você também escolhe. Por aí vai. Isso aqui eu explorei muito pouco, tá? Mas já fiz umas gracinhas. Nele, porque ele é muito fácil de usar. É muito fácil. Vamos ver se ele abre aqui. A impressão que me dá, professor, é que ele é mais amigável do que o do... Muito. É o mais amigável que eu já vi. O único problema com ele é o seguinte. Ó, e ele vai te dando os passos que você tem que fazer. Então, aqui, você baixou... Lembram que eu chamei aqui? Olha o arquivo CSV aqui. Lembra disso? Então, eu vou pegar aquele arquivo, vou abrir lá no Excel, não, no BR Office. Ele vai abrir, eu vou simplesmente colar aqui. Ou então pode ser um XLS. Ou você pode colher na internet. Ou fazer um link externo de um banco de dados de outra pessoa. Tá? Mas essa aqui é a forma mais ridícula que eu já vi de construir um mapa. Ele constrói. Aí depois ele vai checar para ver se está tudo bem, descrever. Aí ele vai te dando as opções. Tá? O que é número, o que é data, o que é texto. Eu não cheguei a nem usar isso, que era tudo dado meu. A visualização, que aqui não vai ter, que você também mexe com cores, com várias coisas. Tá? O tipo de gráfico, né? O tipo de gráfico, se for mapa, os tipos de mapa. E aí você publica para você ou até pode botar na rede. Tá certo? Você pode botar, você entra com seu e-mail e diz para onde você quer mandar. Certo. Tá? Então, por que eu não começo por aí? Porque eu não tenho certeza
e ele vai me dar o CEP. Provavelmente não. E eu quero o CEP, eu quero os locais de votação. Ele não vai me dar os locais de votação do estado do Rio de Janeiro. Isso aí é uma coisa mundial. Ele pode dar para o cara da IBM, que pagou o pacote mais caro. Certo? Então assim, vale a pena fuçar. Isso aí a gente é a segunda parte do nosso aprendizado, que a gente vai fuçar isso aqui junto. Tá? A gente vai fazer um aprendizado mais coletivo. Tá certo? Esse e o último é esse aqui. Eu vou abrir ele. Olha só, a gente já viu uma porrada de coisas. Vocês devem estar falando. Isso aí não é para uma campanha, isso é uma pós-graduação, né? O tempo, inclusive, é pouco, né? Vamos ver até onde a gente vai. Alguém já ouviu falar disso aqui? GEP? O GAP? Eu vou abrir ele, eu já instalei. Ele instala a versão mais... Aqui tem um problema que ele tem a versão 092, mas o manual dele ainda não acompanha a última versão. Tem coisas que você não entende. Então, aqui... tem uma visão... Não vai dar para... dá. Aqui você faz várias opções que não são só essas, na medida que você exporta o arquivo. Tá? E aí você tem nós e arestas, que são as linhas. É a mesma lógica. Tá? E ele ainda tem uma configuração de como você quer essas linhas. Aqui tem uma coisa chamada Full Twitter Network. Eu não sei o que é. Mas você tem que iniciar um novo projeto. Mas você precisa, para importar do Twitter, você precisa de uma coisa que eles chamam de API. Eu fiquei uma semana tentando achar o API do Twitter, para botar aí no GEP. Por quê? Porque o API do GEP é diferente do API de outro programa. Certo? Então, tem um API e uma palavra-chave. Eu fiquei uma semana, aí é que a minha vida começou a virar um inferno, porque eu comecei a sincronizar programa, eu tive problema com senha, né? E às vezes eu errava a senha várias vezes, e aí tinha que usar o telefone para ele mandar a senha por telefone, e às vezes o que ele me mandava por telefone não estava configurado com o que eu sincronizei. Ainda tô ajeitando, isso ainda não está resolvido, não. Eu vou aqui no Google, tá? Para vocês verem algumas possibilidades que ele tem. Como é que é mesmo? É PHI, né? Isso. PHI, né? Deixa eu ver se tem exemplos aqui. Graças a Deus. Ele baixa rápido. Ele diz que dá problema, mas comigo não. Exemplos. Péssimos esses exemplos, né? Vamos combinar. Imagens. Me deu o Google. Check. Ele faz isso. Ele tem muito mais recursos.
Isso aqui, por exemplo, você interpreta isso como centralidade. O Bolsonaro, aquilo que a gente viu no NetLeak, o Bolsonaro provavelmente está aqui no meio. O Twitter a menção ao Bolsonaro e aos filhos dele, os mais bolsonaristas. E aqui você começa a ter uma periferia. Aqui você tem que atacar. Por isso que, novamente, para que serve? Para você ficar mais esperto em informática? Para você arrumar um trabalho aos 60 anos de idade, um trabalho lá no Vale do Silício? Não. Isso aqui serve para você identificar isso aqui, que são os bolsonaristas mais fracos, e irem exatamente nos pontos fracos deles. Isso orienta uma pesquisa. Uma pesquisa que pode ser feita pela internet. Você não precisa... E não pelo Google Forms. No Twitter, isso também tem que ver. No NetLeak você já vê quais são quem postou e o que postou. Tá? Você vê quem foi que postou e o que postou. Então, se você identifica um ponto e vê o nome da pessoa, você vai lá na base de dados e vê o que ela disse. Aí você já começa a fazer uma pesquisa qualitativa. A nuvem de palavras te ajuda também. Certo? Então, isso aqui é uma forma. Isso aqui, Bolsonaro, Lula, e digamos que isso aqui seja a terceira via, né? Porque a terceira via está mais para esse amarelinho aqui. Tem alguém importante aqui que está no meio de todas as coisas. Mas digamos que isso aqui seja a terceira via. Então você tem 3 partes aqui, 3 clusters. Né? Aqui, ele dimensionou, está mais próximo dos grafos. É uma base pequena e ele dimensionou o tamanho, eu acho que aqui deve ser das relações, dos links que ele faz e com quem ele faz. E isso vai diminuindo. Esses aqui só se linkam com esse. Isso eu fiz num programa francês, que eu não vou usar fazer nada com ele com vocês. Eu vou parar aqui, porque esse é o mais sofisticado. Por isso que se a gente conseguir, tá? Olha o quanto de possibilidades, né? Isso é usado na biologia, isso é usado em um monte de lugar. E as formas, né? E os mapas, ele também tem mapa. Tá? Tem uma forma dele transformar isso aí em mapa. Então, isso aqui, tá? Dependendo disso aqui, eu já fiz um curso nesses caras aqui, eles estão desatualizados. Aqui eles estão na versão 0.91, esquece. Tem que ser 0.92. Por causa do Twitter. Por causa do Twitter. E resolveu colocar lá um empecilho enorme para você chegar, pelo menos para mim, para você chegar até a... Então é isso. Eu acho que tem 2 coisas que a gente vai... 2 objetivos, né, nisso aí. Atender demandas de curto prazo, que não são nossas, são da campanha. Ou a gente pode sugerir, tá certo? Não é só uma coisa, né? Então, por exemplo, tem um grupo que acha determinada coisa e a gente quer saber mais sobre esse grupo.
Então, a gente manda uma pesquisa via Google Forms e vai dar uma resposta, né? E até de engajamento. Quantas pessoas vão responder? O Raymond vai fazer uma live, um evento importante. Um dia ele resolveu fazer alguma coisa importante. A gente pode monitorar o tempo dele. Com o Bolsonaro, ele foi no Roda Viva e a coisa estava indo, de repente fez assim. Robô. Os robôs foram acionados e o número de respostas ali fez o índice aumentar. Então, assim, vão ter coisas de demandas imediatas e aí o que a gente pode fazer é ter instrumentos muito sintéticos e muito simples para ir alimentando a campanha. Tá certo? Porque não vai ser o Alípio que vai todo dia chegar e ir no Twitter e, né, mexer com esses programas, aprender o quanto giz. Não tem tempo para isso. Nem você, eu. Eu vou aprender, vou usar, em alguns momentos vou apoiar vocês, mas não vou ficar no cotidiano. Por isso que eu falei para você ali, para o Raymond, precisa de uma pesquisa. O Molon não perdeu aquela eleição de 2014 porque ele fez isso, com menos recursos. A gente só tinha já o processamento das campanhas passadas e 2 pesquisas de opinião. Isso fez ele ganhar raspando aquela eleição. E você vê que depois daquilo ele cresceu. Porque a equipe que ele montou, a do Freixo também é excelente. É excelente. Eles fazem uma coisa que eu não imagino como é que se faz. Eles entram em dados públicos da prefeitura, do Estado. Né? Tem nerd lá que mata qualquer um. Então, assim, é essa a ideia, formar essa equipe para monitorar as perguntas que vocês fazem no cotidiano da campanha, para produzir algum material curto, até porque a equipe vai ter um trabalho para chegar até essa síntese, né? E ir monitorando a campanha e redirecionando a estratégia a partir desse material. Eu queria fazer algumas observações, Alckmin. Vai lá. Primeiro, o seguinte, começar vou falar mais dos pontos problemáticos. Primeiro, o cadastro. Tá? Nós tínhamos o nosso cadastro original, ele é um cadastro à moda antiga. Então, ele foi um cadastro que foi constituído entre 2009 e mais ou menos 2016. Tá? Digamos assim, é da fase pré-Instagram, pré-WhatsApp. Né? Então, ele é um cadastro daquele modelo da fichinha de cadastro que a pessoa preenchia para a gente mandar a correspondência, a mala direta. O que a gente fez na campanha passada, quando a gente enfrentou essa realidade de ter um cadastro muito defasado? Foi uma das primeiras coisas que eu falei para vocês. Lembra? Exato. Na primeira reunião eu falei isso para vocês. Aí, cadastro é o início de tudo. O que nós fizemos? A gente fez um trabalho ano passado, muito em função da pandemia, a gente aplicou as técnicas de marketing, né, do marketing de relacionamento e captação de leads, né, que eles usam essa expressão, captação de leads. Ótimo. Trabalhamos com aquele conceito do funil de vendas, né, e aí a gente
conseguiu captar no ano passado, a Luísa pode me corrigir se eu estiver errado, a gente captou mais ou menos 30 mil contatos. De quê? De e-mail, de quê? Na sua maioria, e-mail, nome, e-mail e telefone. Na sua maioria. Eu não tenho certeza se tem bairros. Como é que a gente Tem muito bairro também, Alípio. Tem muito bairro nesse cadastro. Ótimo. Eu não posso ver depois exatamente qual é o número exatamente. E ele está em que formato? Excel. Maravilha. A gente pode exportar ele em CSV mesmo. Tranquilo. Esquece o cadastro antigo. Esquece. Vamos esquecer. Vamos esquecer porque vai gastar tempo com 2016 para trás. Seria interessante, mas não temos tempo para isso. Então, são funis diferentes. Depois a gente pode trabalhar isso com alguns funis, alguns filtros. A gente pode mergear. Esse é mais amplo, né? Esse cadastro dos 30 mil contatos é um cadastro bem amplo. Vai ter gente aí, inclusive de outros estados até, mas que por algum motivo a gente filtra. Fez alguma campanha nossa, enfim. Mas é isso, tem muitos filtros possíveis e a gente tem, inclusive, outros cadastros mais de pessoas mais próximas, militantes, eleitores. A gente pode depois dar uma cruzada nesses mapas. E classificar a pessoa. Isso. Isso é importantíssimo, porque às vezes a gente quer a opinião de um segmento, às vezes a gente quer a opinião de outro segmento. Por exemplo, surgiu uma crise interna no comitê. Não vai acontecer porque isso não é característica de quem campanha, não, é de quem trabalha com o Raymond, né? Não imagino que isso, mas tem problemas que geram dúvidas, né? Então, por que não fazer uma consulta para os militantes mais próximos? Só esses. Precisa explanar o problema para todo mundo. É um exemplo. Entendeu? Então, você pode segmentar as pesquisas que você vai fazer. Né? Então, esse é um ponto. Saber o que cada pessoa é. Sim, aí Alckmin, esse cadastro, só para você ter uma ideia, nós fomos fazendo funil. Na reta final da campanha, nós tínhamos lá 2.500 declarações de voto. Tá? Então, para nós, esses 2.500 eleitores seriam aquele que a gente tem o maior grau de relacionamento. Né? Então, para esses, por exemplo, vale uma pesquisa de avaliação de mandato. Vale. Tá vendo? Inclusive, fazer uma pesquisa que a gente vai ter que encarar isso, de saber o que as pessoas acham da candidatura do Raymond para federal. Né? A gente não pode ter medo dessa opinião. A gente vai precisar fazer essa pesquisa com esses 2.500. Então, a nossa base de dados ela funciona hoje dessa forma. E a gente, a todo momento, está captando dados. Entendi. Então, vamos dar um exemplo. A gente agora fez o tombamento da Associação Atlética Banco do Brasil da Tijuca. O Eduardo Paes vetou. Quando ele veta, eu faço um abaixo-assinado pela derrubada do veto. E aí eu levantei mais 800 contatos. Entendeu? Então, eu vou levantando É isso mesmo. A partir das lutas que a gente vai travando, entendeu? Uhum. Então, o nosso material tem esse perfil. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é o seguinte, o nosso Twitter, ele é um Twitter que ele é muito diferente do nosso Instagram e do nosso Facebook. O nosso Facebook é um público mais amplo. O Instagram eu não conheço muito o perfil. Agora, o Twitter é um perfil socialmente mais elevado. Sim, mas é muito militante do PT. É um nicho. Twitter? Tá? No Twitter? O nosso Twitter está nichado na militância petista do Brasil inteiro, entendeu? O Raymond é muito pequeno nas redes. Eu acho que assim a gente tem um desafio com esse trabalho de tentar entender por que a gente não cresce na rede. Entendeu? A gente cresce muito pouco na rede. A turma da comunicação fica muito tensionada. Um dos motivos está aqui. Qual? Nós não entendemos a rede. Sim, exato. Um dos motivos está aqui. Eu duvido
Posso estar muito errado, mas eu duvido, mais que duvido, eu aposto que a direção estadual do partido não tem noção do que a gente está falando aqui. Não tem, não. Não tem. E assim, e não sei se a nacional tem. Acho que tem. Acho a que nacional tem. se esforça para ter, digamos Acho assim. que tem, mas eu conheço a diretora lá do NEP. Ela trabalha com pesquisa de opinião e pesquisa qualitativa. E como a gente já conversou, são secretas. Uhum. Não é? Então, uma parte da sua pergunta, a gente não entende a rede social porque a gente não está perguntando para ela como é que ela é. A analítica, a Cambridge Analytica, ela tinha 2 bilhões de dados correndo por dia. E ela fez exatamente isso que eu estou falando, ela segmentou. Desde o cara que compra a revista A, até o que ele acha sobre o Brexit. Então, coisas que até o time de futebol, que um político tradicional vai dizer, porra, não tem nada a ver isso. Sei. Você sabe se a maioria a direção eu sei que é bolsonarista. Mas e os torcedores? Será que são? Menor ideia. Então, assim, quando você entra na rede, começa a capturar essas informações e começa a ver coisas inusitadas, você vai se comunicar de uma forma diferente, não saindo do seu objetivo e nem da ética, porque nós não vamos usar esse tipo de instrumento aqui, porque você tem o dado bruto, você tem o indicador, você tem a informação, você tem o conhecimento, você tem a sabedoria e, acima disso tudo, você tem o uso de poder que você vai fazer com essa sabedoria. A última fase da escala é a da decisão. Isso não vai caber a nós, não, vai caber a campanha. Por que eu acho que o Raymond me representa? Por que eu votei nele? Porque eu vejo que ele me representa mesmo. É como se eu estivesse na Câmara dos Vereadores, como se eu estivesse indo aos lugares que ele vai, como se eu estivesse defendendo a cultura, a população de rua. Né? Então, a gente tem que ver o quanto a gente pode colher, talvez falando de uma outra forma para esses eleitores, aí entra o marketing, a Luísa, não sou especialista em marketing, né? E é bom que tenha, né, essa conexão com o marketing, porque aí você vai transformar isso em mensagem. E não é mais uma mensagem. Em 2014, eu já escrevi um artigo sobre isso, e não é assim, acho que eu já te contei essa história. Em 2014, o Molon ganhou a eleição porque fez o que eu aconselhei a ele. Ele não saiu pelo Rio de Janeiro, ele foi nas áreas concentradas, que é o que eu estou aconselhando a vocês. Né? E falou para a igreja, porque ele é católico, ele tem uma identidade católica. Ele fez as duas coisas. Né? E foi em cima do voto da Marina, que era o voto perdido do PT no primeiro turno. O cara estava insatisfeito com o PT, não queria votar no Aécio. Então, a coordenação nacional do PT chegou com muito dinheiro e com muito recurso. E uma das primeiras ideias que eles tiveram era fazer um jornalzinho só, um jornal bonito, um jornal atraente, um jornal com uma linguagem, um só. Aí eu falei, vai distribuir isso na Barra para quê?
vai fazer bonito dessa forma, para quê? Para a Rocinha? Para a Baixada, que é onde vai se dar disputa? Né? Para essa classe média que fica intermediária entre os mais... Isso foi a pesquisa de opinião que mostrou, que fica entre os mais... Uma classe média baixa, que não é fodida, não é miserável, mas também não é rica, garçom, motorista de táxi, porteiro, vendedor de loja, trabalhador da Petrobras. Né? Então, é isso. O que a gente vai ajudar, isso eu não tenho dúvida, é na comunicação de vocês. O nosso trabalho termina dando informação para vocês e conhecimento, que a gente temos aqui, já ouviu o Rodrigo falando e dando opiniões, o Gabriel falou pouco, mas ele é um ótimo aluno, né? Então, a gente vai também produzir um conhecimento, mas a decisão, a partir daí, a decisão é de vocês. E as perguntas também, muitas delas vão ser de vocês. Isso dá um salto de qualidade na campanha muito grande. É isso. Beleza. E como é que a gente organiza essa partida? Qual é o... Eu acho o seguinte, grupo de WhatsApp, primeira coisa, com todos nós. O drive que o Rodrigo... A ideia do Google Drive é para a gente poder sistematizar as informações, jogar os artigos. Eu vou tentar o PDF do livro do Engenheiros do Caos também, separar alguns trechos, a gente relatórios de pesquisa. Eu e o Alípio sempre trocamos relatórios de pesquisa. Porque como ele é colaborativo, e aí a pessoa joga as informações lá, você sabe quem publicou, a hora, e a gente consegue ter um acompanhamento disso. E aí a gente vai conseguir abastecer os mapas, alimentar os bancos de dados que a gente está começando a se interar agora. Né? Uma cronologia. E aí fica mais orgânico, até porque aí cada um vai poder olhar, analisar em diferentes horários. Você tem como criar isso? Posso criar, só preciso dos e-mails de cada um. Né? Beleza. E aí a gente então já vou colocar aqui o meu no chat. Administrador, porque aí fica, cada vez que a gente tiver um material, a gente joga lá, aí transforma isso no arquivo, e aí a pessoa pode baixar da sua máquina, entendeu? Aí fica mais fácil da gente sistematizar as informações que a gente vai começar a produzir. Então você poderia aproveitar e criar logo o grupo. O WhatsApp e o grupo do Drive. Isso. Os números de celular das pessoas e os e-mails, né? Tá, o meu e-mail está aí. Tá ótimo, tá. Aí eu crio os grupos e a gente começa a trabalhar por lá, e aí vai traçando as metas e colocando lá, que ele sincroniza com o Google Calendários e por aí vai, sabe? Legal. Otimizar o trabalho, eu acho, sabe? A segunda coisa é estabelecer uma rotina de trabalho que a gente se encontre regularmente, porque não pode ser sem a regularidade. Sim. Tem que ter uma regularidade e eu acho que, nesse momento, ela tem que ser semanalmente. E eu acho que não são reuniões longas, não. Sim. São reuniões de no máximo 2 horas. Essa reunião está longa. Chegamos às 2 horas, mas é a primeira, né? Sim, claro. Mas é mais para a gente avaliar o que a gente avançou e ver o que falta fazer. Sim. Tá? A gente faz um apanhado do que foi feito, né? Um checklist, né? Assim, a gente vê o que a gente falta solucionar para ir traçando o cronograma, né? Isso. E aí, a primeira parte, como eu falei, é o SPSS e o Quanto Giz, mas nada impede que vocês olhem, comecem a fuçar
os outros programas, porque eles são muito mais interativos. Eu estou fazendo tudo junto, menos o GAP, o GAP, né, como eles falam. O GAP é que eu estou deixando por último, porque é mais complexo, e ele tem uma coisa que eu não tenho ainda, que é a tal da API. Tá? Agora, os outros, o NetLeak, a gente chega até o NetLeak, o NetLeak é legal. E as ferramentas do Google e do próprio Twitter. O Twitter tem ferramentas boas também, que eu não falei hoje, mas eu posso passar para vocês. Tá? E aí, quer dizer, pegar esse cadastro e ver, de repente, a gente não faz uma pesquisa com todo mundo, pega um subgrupo e monta um questionário com poucas perguntas. Não pode ser um questionário grande. A internet está cheia de Google Forms, descobriram, e aí agora todo dia tem um Google Form na internet. Né? Todo mundo virou pesquisador agora. Né? Eu acho que a gente podia começar, eu acho que a Luísa podia falar um pouquinho, que a Luísa ela coordena todo o nosso trabalho de WhatsApp. Então, é a pessoa que faz o relacionamento com essas bases nossas, com esse cadastro, que é um cadastro de WhatsApp. O que a gente tinha pensado, Luísa, em termos de abordagem com a galera? A gente tinha um planejamento, não tinha? Isso. Na verdade, eu acho que, assim, uma das primeiras tarefas que a gente vai ter aqui mais objetivas, né? Porque essa primeira reunião, aliás, foi muito boa, toda a explanação e apresentação do Alckmin, acho que foi mais para apresentar realmente todos os softwares, enfim, como a gente vai cercar, né? E como a gente vai poder olhar para os dados de forma mais estratégica, pensando na corrida eleitoral do ano que vem. Mas acho que, enfim, talvez na nossa próxima reunião, imagino que já na semana que vem, não sei como é que a gente vai se organizar em termos de horário, a gente possa bater aí metas, assim, fazer um plano de trabalho mesmo, né, mais objetivo para a gente também dar uma olhada nas bases que a gente já tem, como é que a gente está pensando isso, porque são muitos softwares que já tem dado para caramba então, muita coisa que a gente pode medir, e a gente tem um trabalho que a gente está fazendo no WhatsApp, que a gente pode usar de forma paralela, ou não usar, mas na verdade a gente está fazendo uma abordagem agora com a nossa base de eleitores e tudo mais. Mas, em cima disso que você está falando, Luísa, o que eu proponho é que a gente já tenha uma planilha Excel, tá? Porque se tiver bairro, aí formou. Se tiver bairro, não importa o número de pessoas quem são, tá? Mas o que a gente vai fazer com essa planilha? Tendo a localização. A gente vai aprender o programa estatístico e o georreferenciamento. Isso eu consigo separar já. Isso não vai demorar, isso não demora, não. Isso não vai demorar, não. Isso é coisa para mês, no máximo. Sim, é que eu acho que, na verdade, o Alípio estava falando já de uma lógica já de cruzar, né, tudo isso que a gente está falando aqui, com uma lógica de pesquisa mais direta pelo WhatsApp. Pelo que eu entendi, foi isso que ele falou, mas eu acho que, enfim, a gente tem que ver como faz. Mas essa planilha se vier uma base grande, a gente já começa a fazer cruzamento, porque o programa estatístico faz cruzamento. E tem outras técnicas que vão ajudar a gente. Além das questões que são colocadas pela campanha. Tipo o que o Alípio falou. Será que os nossos... as pessoas mais próximas acham uma boa ideia lançar o Raymond como deputado? Né? Então, acho que se a gente tiver uma base robusta, eu acho que a partir daí a gente começa a já detonar, a gente já pode começar a detonar. Isso até independe do NetLeak, do GEP, do Twitter, porque essa coisa da rede social, a gente vai precisar mesmo quando a gente estiver mais próximo da campanha. A gente tem que estar preparado para ir, claro, monitorando, mas a gente vai ter que ter assim, um instrumento ágil de acompanhamento
começou 4 meses antes da campanha. É isso aqui que a gente vai dar para vocês a cada semana, o período que a gente estabelecer. Nesse momento, a gente tem que aprender, principalmente esses 2 programas, lançar uma pesquisa para aprender a processar essa pesquisa e fazer cruzamentos e ter ideias, né? E analisar. E essa pesquisa já vai ser uma coisa útil para a campanha. Beleza, então é a gente pegar a nossa base dos 2.500, Luísa, vamos começar por ela. E aí a gente, depois arrumou essa base, aí vamos fazer a pesquisa. Você já está fazendo Eu acho que a gente pode pegar também, Alípio, os 30 mil do RD Station. Assim, acho que não tem por que não pegar, já que a gente vai começar já a mexer nessas bases, enfim. Se a gente mandar por e-mail, aliás, a gente só pode mandar por e-mail, né? Porque por WhatsApp não dá, né? A gente teria que ter uma rede de robô. Só dá para mandar por e-mail. Podemos mandar. Porque aí dos 30 mil, a gente já pode calcular uma taxa de retorno. Se o cara retornou, é porque ele está interessado. Né? Eu acho que, na verdade, a gente vai poder fazer casado, sim, Alckmin, tanto WhatsApp como e-mail. Dá para a gente fazer, sim, porque a gente também usa um software no WhatsApp que automatiza o envio de mensagens. Ótimo. Uns hackzinhos, assim, pronto. A gente já tem uns robozinhos. É claro que o volume é muito menor, né, por conta toda da dinâmica do WhatsApp, de banimento e tudo mais. Não dá para fazer o volume que a gente faz de e-mail, que a gente pode mandar uma pesquisa para 30 mil pessoas em 10 minutos, mas a gente pode fazer, sim, casar essas 2 abordagens. Maravilha. Uma coisa que eu acho que a gente podia fazer na próxima reunião seria a gente apresentar para o Gabriel, para o Rodrigo e para o Alckmin o perfil desses 30 mil. O perfil que eu digo nós trabalhamos aqui 5 mil da educação, 3 mil do audiovisual. Quais foram os mecanismos de captação de lead? Legal. Desses 30 mil, para vocês entenderem quem é esse povo, entendeu? Uhum. Porque quando a gente fala em 2.500, são 2.500 que falaram assim, manda material aqui para casa, eu vou votar no Raymond, entendeu? Militância orgânica, né? O pessoal que tentar entender o perfil desse... A ideia que eu faço são círculos, né? Uhum. São círculos. Então, tem um círculo mais próximo, um círculo mais distante. Aí, quanto maior a intensidade, maior a aderência, a identificação com o Raymond, aí mais perto do círculo eles estão, né? Quanto menor, mais distante, né? Uhum. Isso. E a gente, inclusive, que a gente já fez muito isso ano passado, durante a campanha, óbvio que era muito mais manual, assim, era muito Excel na veia, assim, mas porque você pode ir a partir do próprio RD, que é essa plataforma que a gente usa, você consegue ver o número de conversão, né? Dos nossos cadastros. RD Station, isso. RD Station, você consegue, por exemplo, dos 30 mil leads, eu consigo, assim, a plataforma não permite, acho que agora a gente está usando ela numa funcionalidade mais limitada, a gente estava usando ela mais completa no período eleitoral, agora a gente está usando ela com menos funcionalidades, porque é um custo bem alto. Mas ela permite você fazer algumas conversões. Acho que agora com esses outros softwares a gente vai conseguir fazer isso melhor, mas eu fiz isso ano passado para a campanha, né? Eu peguei da nossa base de 12 mil contatos, que na época era muito menos, né? Quem tinha convertido em apenas uma campanha, quem tinha convertido em 10 campanhas, né? Então você conseguia ter uma noção de quem estava mais próximo da gente para quem estava mais distante, ou foi atraído por uma determinada pauta específica, mas que não era necessariamente orgânico. Mas, enfim, é isso. A gente tem como fazer alguns filtros interessantes também, pelo número de conversão. Legal. Agora, eu tenho só que ver realmente quantos desses 30 mil a gente tem em bairro, porque eu não vou saber de cabeça agora, eu vou ter que dar uma olhada, uma fuçada na plataforma. Se não tiver, a gente usa o que tiver. Uhum. E o outro entra sem informação. Aí a gente vê o tamanho disso. Uhum. Se vocês me mandarem essa planilha logo, eu já começo a dar uma olhada. Isso certo. Não dispensa a apresentação de vocês. Mas eu começo a já preparar a forma como eu vou
passar o conhecimento do PSPP para vocês. Show. Entendeu? Beleza. Bom. Eu vou trabalhar nisso nos próximos dias, de exportar isso, ver como é que tá esse dado lá no... Se vier em Excel, RD. para mim tá feito. Show. A gente geralmente faz em CSV mesmo, ele já naturalmente exporta em CSV. Então também tá bom. Não tem problema. Pode ser em XLS ou CSV. Uma última coisa, Alípio, e aí o Gabriel também. Bom, o Gabriel é meu aluno, é um aluno que se destaca e tal, e aí nós na PUC, nós também estamos fazendo um laboratório de pesquisa e nós já temos até uma pesquisa encomendada. Aliás, já falei isso com vocês, né, da Fundação Francisco, que ali no Parque da Cidade o Raymond falou que tem conhecimento de projeto lá. E a gente vai, evidentemente, usar os alunos é um laboratório da PUC com dois sentidos, né, de aprendizado dos alunos, esse é o sentido maior, mas também de captação de recursos, de fazer pesquisa e captar recursos. Então, assim, nós não vamos conseguir uma bolsa para o Gabriel, isso aí já me foi dito pelo coordenador lá do departamento. Não estou querendo fazer nenhuma pressão, não é nada disso, não, é o dado mesmo. A gente pode ter outras alternativas, pode ser não agora, mas mais futuras para o Gabriel. Mas eu acho assim que ter uma equipe inicialmente constituída e que vá até o final da campanha, eu acho que é o ideal. Minha dúvida é se vai precisar de mais gente, não agora, mas depois. Mas aí é uma coisa que a gente vai ter que avaliar conjuntamente, que eu não tenho a menor ideia. Pode ser que resolva-se tudo aqui. Nunca vai ser uma equipe muito extensa. Então, assim, eu acho assim, primeiro momento, eu vou, nos próximos dias, estar vendo essa questão da gente ver como é que a gente resolve uma bolsa para o Gabriel. Tem um problema operacional, porque, assim, se a gente fizer de uma forma direta, nós não temos como assinar estágio. Entendeu? Não? Pois é. Não, gabinete não é pessoa jurídica, verdade. Entendeu? Verdade. Então, o que eu estava tentando? A burocracia da Câmara Municipal, mas aí vai lá, o Raymond pediu para o presidente da Câmara. E aí leva tempo de resposta, porque teria que ser a Câmara para assinar o estágio. Entendi. O que a gente teria que ver é se, eu não sei quem poderia assinar, se de repente tem algum instituto que você conheça e que a gente consiga ver uma forma de... Bom, a princípio, de cara... Porque assinar o estágio... De cara a gente tem a PUC. De cara a gente tem a PUC. O Departamento de Ciências Sociais, se for necessário levar para cima o chefe, o diretor do departamento, ele já está sabendo dessa iniciativa, eu falei para ele, porque envolve aluno, envolve, né? Não é segredo, e ele achou ótima a ideia, né? Até porque ele conhece você deve... Marcelo Rubens, né? Ele fez campanha do Raymond. Então, mas não é só isso, é porque a gente vai lidar com política? Vamos sim. Entendeu? Essa que era um pouco a dúvida. Então, vamos pensar assim, essa questão burocrática. Tá. Eu vou levar isso para ele também. Tá. E o Gabriel também tem que dizer o que achou. Que eu fico muito preocupado com as pessoas que ficam caladas assim, porque elas estão caladas, mas estão pensando, né? Então,
Tem que falar alguma coisa aí sobre o que achou da reunião, do projeto, se é isso mesmo. Eu achei interessante. Acho que vai me acrescentar bastante em aprendizado, tanto dos programas, que eu ainda não tinha tido contato. E eu acho que dá para colaborar bastante. É mais uma forma, além da pesquisa que a gente está fazendo para a disciplina, de métodos, de ampliar esse leque. Então você está dentro, é isso que eu estou entendendo. Então tá. Nessa então, Alckmin, vamos conversar amanhã. Tá, eu levo... Quarta-feira, passado o feriado, eu converso contigo, claro. A gente tem que ver burocraticamente como resolver isso. Tá bom, e eu converso com o Marcelo, tá? Para ver se na PUC, como é que faz? Porque pelo que você está falando, pela Câmara, é um pedido ao presidente, é isso? Quem é o presidente da Câmara? É o Carlos Caiado. Na verdade, se for pela Câmara, ele seria um estagiário da Câmara. Isso é o seguinte, o presidente vai fazer isso politicamente, lá para os vereadores da base do governo, né? Ele vai fazer um jogo político com isso. Então, é uma coisa que vai demorar. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, eu acho que dificilmente a gente consegue esse estágio oficialmente pela Câmara. Qual é o problema? É que o gabinete não pode assinar. E o estágio ele tem uma legislação de aprendizado. Tem que ter alguém da carreira para supervisionar o estagiário, entendeu? Eu vou conversar com o Marcelo. O departamento não tem bolsa também, ele já me falou isso. O departamento não tem bolsa. Esse projeto que a gente está fazendo no Parque da Cidade está sendo financiado pelo cliente, né? Pelo Instituto Francisco. Então, eu vou ter que ver isso, né? Tem que ser uma pessoa jurídica para poder assinar, entendeu? E não sei também se ele pode ser estagiário da PUC. É outra questão. Porque ele é estudante. Você não tem nenhuma Você é bolsista, Gabriel? Não, não. Você não. O que a gente precisa achar é isso. Uma pessoa jurídica de comunicação poderia assinar um estágio de ciência social? Porque talvez eu conseguisse alguma coisa na área de comunicação. É isso que a gente tem que ver, entendeu? Entendi perfeitamente. É a questão burocrática mesmo. Onde coloca ele formalmente, né? Sim. Vamos pensar, vamos dar uma pensada. Então, beleza. Enquanto isso, o Gabriel vai ficando com a gente, que é aprendizado, né? Mas a gente tem que também resolver isso em algum momento que não seja muito longo. É isso, pessoal. E vamos deixar marcado que dia da semana para se reunir? Falta isso. Hoje é... Segunda-feira. Segunda-feira eu dou aula de manhã. Minha aula termina às 9. Não, termina às 11, de 9 às 11. Depois, para mim é bom. Depois das 11. Pode ser segunda-feira, 15h30? Pode. Para mim seria ótimo. Pode. E isso pode ficar estabelecido como a data? Por mim, sim. Então tá. Para mim também tá bom. Gabriel, você tem alguma disciplina, tem alguma coisa? Tá tranquilo? Tá tranquilo. Tá. Rodrigo também? Para mim tá de acordo aí. A gente pode avaliar cada quinzena, se claro. bom, né? Mas isso aí a gente vai percebendo ao longo do processo. Não, e depois a gente até pode ter reunião extra. Claro. Fazer o quê? Ou fazer de 15 em 15 dias. Mas acho que nesse primeiro momento é bom semanal, sim, para a gente se no mínimo semanal, para a gente ter um ritmo. E, assim, uma coisa que tem dado muito certo com as turmas, que eu tenho feito na turma, é o WhatsApp. Mais do que o Moodle, mais do que essas plataformas educacionais,
porque eu coloco todos os textos ali, eu tiro dúvida, eles me... É uma coisa que os professores não gostam de fazer, porque o aluno te manda um e-mail meia-noite, tá certo? Aí você já tem a resposta, você abre o e-mail, e aí já dá, se a resposta for curta também, né? E a pessoa envia a mensagem esperando uma resposta imediata, né? E aí vai ter que ser bem administrado. Então, assim, não é todo professor que faz isso, não, e até eu faço de uma forma meio informal, né? O dia que alguém chegar para mim e me proibir de fazer isso, eu vou ter que parar de fazer. Mas enquanto isso não acontecer, então o WhatsApp eu acho ótimo, porque você bota os arquivos, texto também, mas vai ter esse drive também, né? Aí a gente combina como é que... Eu já criei o drive, já adicionei, porque o seu e-mail já está lá, agora eu preciso do e-mail dos demais para a gente ir abastecendo o drive aos poucos, né? Isso aí é só uma coisa para tentar organizar e a gente ter registrado, né, a nossa produção. Eu acho que vai facilitar para todo mundo, sabe? Tá. Eu vou colocar rotineiramente, como eu faço com a Lípio, os relatórios de pesquisa que eu recebo. Certo. Tá? Porque eles são bons em dois sentidos. De você ter por exemplo, agora a Quest fez um questionário sobre o Paulo Guedes, economia, um questionário até meio improvisado, era um questionário que você sente que não estava muito... Então, isso também ajuda a posicionar a gente na conjuntura. Tá? Vou criar o grupo de Zap, que eu tenho telefone, só não tenho o telefone do Gabriel, aí eu vou colocar o Alckmin de administrador e inclui o Gabriel. Beleza. Tá bom? Tá bom. Acho que o Rodrigo pode ser administrador também. No mínimo, pode colocar os dois como administradores, porque aí a gente vai fazendo os ajustes necessários. Porque eu já vi que tem coisas que ele está à frente. Aliás, já vi em vocês todos coisas que estão à minha frente, eu vou aprender muito. E estou muito feliz de estar aqui nesse grupo, podendo ajudar aí na campanha do Raymond. Tá bom? Beleza, então. Então é isso. Nos vemos na próxima segunda-feira, às 15h30. Obrigadão. Certo. Obrigada. Valeu. Valeu. Um prazer. Valeu, gente. Boa noite. Obrigada, tchau. gente. Até a segunda. Falou, tchau, bom feriado. Até semana que vem. Isso aí.